Olá, embaixador cósmico, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Que prazer ter você aqui comigo. No vídeo dessa semana eu vim compartilhar com você um conhecimento sobre guerras no espaço. Será que elas realmente acontecem? Qual é o verdadeiro cenário? Então, se você gosta de assuntos como espiritualidade, ufologia, despertar da consciência e extradimensionalidade, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta quando você terminar de assistir e também compartilhe esse vídeo, tá? E você também pode aprender tudo sobre o mundo esotérico estudando os conhecimentos da antropologia holística, que eu vou deixar o link aí na descrição, é o primeiro link. E você também pode contribuir financeiramente para ajudar o projeto Embaixadores do Cosmos, tá? Que lá no Apoia-se, tá bom? Tem um link aí na descrição também para você poder fazer a sua contribuição com qualquer valor. Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso bate-papo de hoje e roda a vinheta. O universo é um lugar cheio de mistérios e conhecimentos dos quais a humanidade não faz a menor ideia. Quem está em um nível superior de consciência compreende que existem civilizações além da nossa no cosmos. E quando vemos os filmes passando na TV mostrando as civilizações invadindo o mundo, destruindo as espécies para tomar os seus planetas, para se apoderar, né, dos seus mundos, questionamos se é realmente assim que as coisas funcionam. É um bom questionamento essa questão de que o universo pode ser um lugar cheio de espécies invasoras que entram em mundos indefesos, mas a verdade, gente, é que de certa forma os filmes de Hollywood não estão totalmente errados sobre a existência dessas espécies, mas não é exatamente daquele jeito que os filmes mostram. E no fim de tudo, as pessoas levam ao pé da letra o que os filmes passam na TV. E eu vou te explicar como as coisas realmente funcionam, né? Como as guerras realmente acontecem no cosmos, se elas ainda acontecem e como é a realidade do universo. Então nós temos as primeiras considerações, que hoje em dia, gente, já existem muitas pessoas começando a entender que não estamos sozinhos no universo e que temos irmãos mais velhos. Mas, em geral, quando se trata de civilizações extraterrestres, as pessoas ainda se borram de medo quando esse assunto vem à tona. Por outro lado, alguns espiritualistas acham que o universo é um lugar totalmente seguro e que não existem espécies hostis vagando por aí. Mas o que as pessoas não sabem e não entendem é que existem dois tipos de espécies no universo. As espécies que respeitam ao todo universal e que seguem as leis, né, universais, e as espécies que não querem saber dessas leis e nem do todo cósmico. As espécies positivas e amigáveis do universo buscam sempre ajudar outras espécies nas transições planetárias e também no desenvolvimento tecnológico e de defesa dessas raças. As espécies negativas, que também são conhecidas como piratas, são seres que agem sem pensar nas consequências dos seus atos. Elas agem somente quando acham conveniente para si mesmas e não se importam se suas escolhas e atitudes podem prejudicar outras civilizações. Então as guerras realmente aconteceram, mas hoje não é como os filmes mostram para a população. Tudo é muito diferente. Algumas centenas de anos atrás aconteceram sim muitas guerras nessa galáxia e em algumas galáxias do aglomerado do qual a nossa faz parte. Gente, naqueles tempos as guerras eram muito comuns porque havia uma questão territorial por parte de algumas civilizações. Civilizações que pensavam que poderiam tomar para si planetas e até mesmo sistemas de estrelas inteiros, mesmo ambientes que já eram habitados por outras espécies. E isso sempre terminava em conflito, pela razão de que as raças, né, que haviam sido invadidas se recusavam a entregar o seu mundo e serem escravas daquela espécie.
Então essas civilizações hostis hoje são consideradas como saqueadores de mundos. Invadem mundos indefesos para saquear e escravizar as espécies que habitam esse mundo, tá? Elas entravam nesse mundo, saqueavam suas tecnologias e depois ainda, para piorar, faziam daquela civilização que habitava o planeta como escravos. Gente, algumas espécies eram tão nocivas que elas faziam dos escravos alimentos. E aí, gente, essa situação começou a mudar quando algumas espécies que ainda eram livres decidiram desenvolver suas tecnologias para autodefesa e impedir que tomassem o seu planeta. E é aí onde começa a missão para libertar as civilizações escravas. Algumas das espécies, gente, que decidiram criar essas tecnologias altamente bélicas e avançadas de defesa para proteger seus mundos dos saqueadores, nós conhecemos hoje, que são os arcturianos, andromedanos, pleiadianos, felinos e outras espécies que inclusive protegem a Terra atualmente de civilizações piratas, tá? Quando essas espécies começaram a se defender naquela época, o Todo Universal convocou as espécies para uma missão muito importante. O objetivo inicial era criar uma organização para libertar os planetas e os habitantes das mãos dos saqueadores. Então se iniciou uma operação grandiosa da liberdade. Os planetas que foram sendo dominados pelos saqueadores foram libertados pelas nações do todo. Alguns dos planetas que os saqueadores tomaram para si não tinham civilizações habitando, então puderam ficar com esses mundos. E é por isso que as espécies piratas começaram a ocupar planetas que não eram habitados para fazer suas experiências. E aí foi se expandindo a missão dada pelo todo. O todo do universo, gente, ou consciência cósmica universal, seja como você queira chamar, decidiu convocar as espécies mais uma vez. E, gente, para criar uma organização para expandir a libertação que aquelas espécies amigáveis estavam realizando. Por quê, gente? Porque ainda existiam muitos mundos sendo escravizados pelos saqueadores, sendo torturados e tendo sua identidade planetária cada vez mais apagada. A organização foi criada novamente e as espécies avançadas foram ajudando muitos povos a se libertarem. Após todo o projeto de libertação das espécies que estavam sendo escravizadas pelos piratas, o Todo Universal percebeu que poderia melhorar. Convocou as espécies mais uma vez e deu a responsabilidade de criar uma organização que ajudaria a manter um equilíbrio do universo. Então foram criadas duas sociedades muito importantes para a aplicação das leis universais e a manutenção do equilíbrio cósmico. Então, o Alto Conselho, tá, gente? O Alto Conselho Cósmico, que é responsável pelas decisões mais importantes, baseadas nas consciências mais avançadas deste universo, e também o Comando Estelar. Gente, o Comando Estelar, ele é responsável pela segurança dos mundos não desenvolvidos tecnologicamente. Ou seja, é uma organização mais focada no militarismo de defesa, tá? Para a defesa dos mundos indefesos. Então nós podemos chamar essas duas organizações de Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. E aí, gente, foi acontecendo a expansão da Confederação Intergaláctica, que durante o processo evolutivo, a Confederação foi se expandindo para muitas galáxias. E após essa expansão, as guerras por território diminuíram consideravelmente e as espécies guerreiras passaram a viver como piratas, vagando com suas naves pelo cosmos, sem poder mais fazer o que faziam antes e agora ficam isoladas, elas precisam se isolar, buscando não se encontrar com o Comando Estelar. Ainda, gente, existem muitas espécies nocivas e hostis vagando pelo universo. Algumas ainda conseguem entrar em alguns planetas habitados para escravizar as espécies, mas a Confederação sempre acaba tendo conhecimento do ocorrido e vai lá retirar os invasores e libertar aquela espécie. Há registros também de que a Confederação interviu muitas vezes desativando mísseis nucleares
mandados pelos governos bélicos da Terra, desviando também muitos asteroides e muitos outros perigos. Mas, gente, com certeza agora você deve estar se perguntando o motivo da Confederação não ter entrado aqui para tirar os negativos que estão habitando este planeta. Gente, semana passada eu postei um vídeo aqui no canal, uma canalização que Lorca, né, a minha ciência estelar, mandou, tá? Vai aí no canal, entra, assiste essa canalização, porque você vai entender o porquê a Confederação não pode intervir aqui na Terra. Então a conclusão final, gente, é que atualmente o número de guerras no universo é consideravelmente baixo por conta da expansão dessa sociedade intergaláctica. Claro que ainda existem conflitos isolados, onde nações planetárias acabam criando batalhas contra nações hostis para defender o seu planeta. Com a força bélica altamente elevada das civilizações positivas, os piratas passaram a restringir os seus domínios territoriais em apenas planetas não ocupados por outras espécies. Ou seja, gente, invadir planetas já habitados é violar uma das leis mais importantes, que é a não interferência no processo, né, evolutivo, no desenvolvimento de outros povos. O equilíbrio cósmico, gente, é o principal básico para essa lei da não interferência ser levada tão sério pela Confederação Intergaláctica. Entende o motivo de não haver mais guerras no universo? Viu como os filmes de Hollywood mentem para a população inserindo medo do contato? Então, assim, mais cedo ou mais tarde, a humanidade terá contato com os seus irmãos mais velhos, queira o sistema planetário da Terra ou não. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo dessa semana. Se você gostou, como sempre, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até a semana que vem. Um beijo no seu coração e namastê!